Bom, para começar aqui, explicações de números complexos. Basicamente, números complexos são resoluções que em outros conjuntos numéricos, como é o caso dos naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles são considerados sem solução. Na maioria dos casos, vai ser raiz de número negativo, raiz quadrada, principalmente. Aí, para resolver esse problema, foi inventado a unidade imaginária, que a gente pode escrever tanto como assim, raiz de menos 1, sendo que essa aqui a gente não vai usar nos nossos cálculos, porque a gente realmente não vai querer exatamente isso que eu acabei de falar aqui em cima, que no caso é as raízes quadradas de número negativo. A gente não vai utilizar isso aqui na nossa prática. Aí a gente pode escrever isso de outra forma, que no caso é essa daqui, que aí a gente vai poder usar nos nossos exercícios. Um exemplo disso aqui, quando a gente for resolver a equação do segundo grau e a raiz ela for negativa, aí a gente pode usar a unidade imaginária. Como é que a gente vai fazer aqui nesse exemplo? Tá aqui grifado de amarelo. Primeiramente, você tem que se lembrar de Bhaskara, né? Porque é um assunto com x e com quadrado, e aí você tem que se lembrar disso. Senão você vai terminar. Vou escrever aqui a fórmula completa. Ó, x, você se lembrar, menos b, mais ou menos a raiz de delta. Eu não vou colocar aqui o delta eu já vou colocar logo escrito. O delta eu vou colocar ele de esse roxo aqui. Pronto, o delta é isso aqui, ó, de roxo. P ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Aí a gente sabe que o a é o que vem no x, o a é o que vem no x ao quadrado, o b é o que vem no x e o c é o que não vem com nada. Aí agora é só substituir aqui na nossa equação. Vamos lá. Menos b menos desse b. Esse menos aqui é desse b aqui. Menos x, porque a gente vai pegar também o sinal. Menos x, não, menos 6. Mais ou menos a raiz de delta, que é o b ao quadrado, que o b que a gente já sabe, que é menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a aqui no caso é 1, vezes o c, que é 13. Vou completar aqui. Dividido por 2 vezes o a, que a gente já sabe que é 1. Ok. Aí agora a gente vai fazer o jogo de sinais e resolver as operações. X é igual a 6, mais ou menos a raiz. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 13, isso aqui vai dar 52, se não me engano. Eu acho. Menos 52, vou colocar aqui. Menos 52. Dividido por 2, que a gente já encontrou, porque 2 vezes 1 é 2. Aí isso aqui vai ficar... Peraí, deixa eu colocar aqui uma linha preta para separar. Pronto. Aí o nosso x vai ficar 6, mais ou menos a raiz 52 menos 36. Dá 16. Sendo que vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 2. Esse resultado aqui que a gente encontrou, em outros conjuntos numéricos, como eu havia dito, a gente ia considerar essa equação como sem solução. Sendo que nos números complexos, às vezes a gente vai ter que utilizar a ideia de unidade imaginária. Como é que a gente vai fazer isso? A gente
sabe que o quê? Que a nossa unidade imaginária é dada por -1. Então, esse -16 a gente pode representar ele como 16 vezes -1. Concorda? Porque 16 vezes -1 é -16, que é o que está escrito aqui embaixo. Sendo que a gente não pode deixar a raiz negativa, aí a gente pode substituir esse -1 por esse i elevado a 2. Aí no lugar desse -16, a gente vai deixar assim, 6, mais ou menos, a raiz. Deixa o 16, porque o 16 vai continuar aí normal, sendo que agora, ao invés de colocar -16, vai colocar o i ao quadrado, porque o i ao quadrado, ele vai estar substituindo o -1. Aí agora a gente já pode fazer a nossa operação, ó. Porque a gente não vai ter mais nenhum número negativo na raiz quadrada. Agora é só resolver. Vou colocar aqui. Primeiro, x, uma linha. Vou colocar aqui bem pequenininho. X, vou até escrever de preto isso aqui, já para mostrar a resposta. É o 6 mais a raiz quadrada de 16 é 4. Aí sai da raiz e fica 4. E a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. O x1 a gente vai usar com mais. Então, 6 mais 4i, que é a raiz de 16 i ao quadrado dividido por 2. Achamos já a primeira. E o x, duas linhas, é a mesma coisa, sendo que ao invés de usar o mais ali, vai usar o menos. 6 menos, a raiz vai continuar a mesma, menos 4i dividido por 2. Essa é a nossa ideia básica de como é que a gente vai utilizar a nossa unidade imaginária em equações. Vai servir para quase todos os tipos. Agora vamos começar aqui a nossa parte algébrica. Como é que a gente pode escrever um número complexo na forma algébrica? É todo número na forma z é igual a A mais BI. O z a gente vai chamar de complexo. O z, às vezes, ele pode vir numerado ou então com outra letra, como é o caso do W, esse z. O A é nossa parte real, sempre vai ser a nossa parte real. A parte real é dada por números normais, -2, raízes, sempre. E a nossa parte imaginária vai ser o nosso B. O B, vou dar uma dica aqui para você identificar o A e o B. O B, ele sempre vai estar multiplicando o I. Ele sempre vai estar multiplicando o I. E o I, como a gente já tinha visto anteriormente, é a nossa unidade imaginária. Aí como é que acontece a igualdade dos números complexos? Quando vir, sempre vai... Sempre não posso dizer sempre. Mas em alguns casos pode vir de ter números imaginários de um lado e do outro. E números reais também dos dois lados. Aí como é que a gente vai saber qual é qual? Bom, é básico. Vou colocar aqui a fórmula. A fórmula já tá aqui em cima, agora que eu me lembrei. Aqui, ó. Esse aqui é o complexo Z1. O A mais BI, como a gente tinha visto. E o complexo Z2, C mais DI. Aí a gente tende o que? A dizer que a nossa parte real do complexo Z1 é igual à parte real do complexo Z2. E a nossa parte imaginária do complexo Z1 é a nossa parte imaginária do complexo Z2. Eu vou colocar aqui com valores, tá? Para deixar mais prático. É igual o que a gente pode afirmar aqui na prática? Que essa parte aqui, essa parte aqui, ela vai ser igual a essa. Não necessariamente
Aqui nessa equação tá errado, tá? O valor, porque 2 é igual a 3 nunca. Nunca, mas tipo, nas questões, a gente sempre vai considerar essa base, em que a parte real desse primeiro é igual à parte real desse segundo. Aqui tá errado, porque 2 não vai ser 3 nunca, pelo amor de Deus. Eu só tô dando exemplo. A parte real desse daqui é igual à parte real desse. E a parte imaginária desse aqui vai ser igual a desse aqui, quando eles estiverem em igualdades. Por isso que eu quis demonstrar aqui para você. Agora, o que a gente pode inferir também sobre os números complexos? Por ele ser um conjunto que abrange uma coisa que os outros conjuntos numéricos consideravam como sem solução, ele engloba todos os conjuntos numéricos. Então, qualquer número que você pensar vai ser parte dos conjuntos dos números complexos. Aí ele pode ser dividido em 3 tipos: real, conjunto dos números reais, quando não tem a parte imaginária, como é o caso 2, 4, menos 3, 5, menos 5 no caso, né? 4 dividido por 3, raiz de 2. Isso aqui a gente chama números reais, né? Como a gente já conhece. E os números imaginários, eles vão ter a nossa parte real e a nossa parte imaginária com o nosso izinho. 2 mais i, menos 4 mais 2i, i menos 1, e aí por aí vai. O imaginário puro é a mesma coisa do imaginário, sendo que a única diferença é que o imaginário puro só vai ter a parte com i, não vai ter os números reais. Então pode ser 4i, 5i, menos i, e por aí vai. Sempre. Imaginário puro não tem a parte real. O nosso a igual a zero, porque aqui, ó, o a é a nossa parte real, então esse aqui vai ser igual a zero. Se esse aqui vai ser igual a zero, então só vai sobrar somente esse aqui. Agora, no número real, vai ser o contrário. Se ele é real, só vai ter o nosso a, e isso aqui vai... E o b vai ser zero. E 0 vezes i é zero. Então, a mais zero, só sobra o próprio a. Agora a gente vai começar na parte de operações com números complexos. Bem simples. Adição e subtração. Foi a mesma lógica da igualdade dos números complexos. Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária somente. É a mesma lógica aqui na adição e subtração. Soma, ou você vai somar ou subtrair parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Aí eu dei um exemplo aqui. Considerando W, vou colocar aqui, ó. Esses aqui são conjuntos, tá? Aqui no caso veio com 3 letras, mas pode ser que venha com uma letra só numerada. Considere W igual a 2 mais 4i, y igual a menos 4 mais i e z igual a menos 5. Efetue a operação W menos e mais i mais y. Vamos lá. A gente não vai usar primeiro W, vamos começar primeiro pelos parênteses. O z, a gente sabe que vale menos 5 mais o nosso y, que a gente sabe que é menos 4 mais menos 4 mais 1. Aqui é só operação básica, né? Menos 5, menos 4 mais 1. Aí aqui a gente tem menos 9 mais 1, que vai dar menos 8. Menos 8. Eita, agora que eu vi.
Desculpa, opa. É menos 4 mais um. Mais um não, mais i. Coloquei mais um aqui, ó. Caralho, viajei. Oxi, tomando. Aí fica menos 5, menos 4. Jogo de sinais, né? Mais com menos fica menos e mais com mais fica mais. Mais i. Como eu disse, parte real com parte real. Então a gente só vai somar esses dois. Fica menos 9 mais i. Essa é a nossa resposta disso aqui. Agora a gente vai pegar o nosso w e vai jogar lá na fórmula. O w a gente sabe que vale 2 mais 4i menos o nosso resultado que a gente achou, que é o menos 9 mais i. Aí a gente repete, 2 mais 4i. Jogo de sinais, menos com menos, mais, menos com mais, menos. Pronto, agora, mesma regrinha. Parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. 2 mais 9, 11. Mais 4 menos 1, mais 3i. Essa é a nossa resposta. Bem simples. Multiplicação agora. Propriedade distributiva. Pode chamar também de chuveirinho. Como é o chuveirinho? A gente vai pegar o primeiro membro, vai multiplicar por esse. E depois vai multiplicar por esse. Pega o segundo membro, multiplica por esse. Multiplica por esse. É só isso. Mas a gente tem que levar em conta que o i ao quadrado ele vale menos 1, porque você está falando isso. Você vai ver que esse i ao quadrado igual a menos 1 é de extrema importância. Eu acho que nesse caso aqui não vai ser tanta importância, mas vamos resolver primeiro. Vamos lá. Efetue. Multiplicação, né? Propriedade distributiva. Esse vezes esse aqui. Então a gente já tem 1/2 vezes 3/4. Multiplicação. Multiplica esses dois de cima e esses dois de baixo. Fica 3/8. Vou apagar isso aqui para não ficar um cálculo muito grande. Já fizemos o primeiro. Agora a gente pega e multiplica esse aqui por esse. 3i vezes 1/2. Mais 3i vezes 1/2. Bom, multiplicação, né? 3i vezes 1 dá 3i dividido por 2. 3i dividido por 2, exatamente. Beleza. Aí a gente já pode ir para o nosso segundo membro. Menos 2i vezes 3/4. Vezes 3/4. Menos 2 vezes 3. A gente fica com menos 6i dividido por 4. Isso. Exatamente. Vou colocar aqui. Opa. Pronto. E por último, menos 2i vezes 3i. Menos 2 vezes 3. Menos 6. I vezes i ao quadrado. Aí é que tá, chegamos nessa parte aqui. O que foi que eu disse aqui? Considerando que i ao quadrado é igual a menos 1. Então a gente vai ter que substituir esse i ao quadrado por menos 1. Pode repetir aqui a fórmula, tá? Repetir aqui de preto. 3/8 mais 3i dividido por 2 menos 6i dividido por 4. Menos 6 vezes menos 1. Uma dica que eu dou. Toda vez eu vou colocar isso aqui. Uma dica que eu dou. Nem sempre vai ser assim, tá? Mas uma dica que eu dou é:
toda vez que vier um número com i ao quadrado, você vai tirar o i e vai inverter o sinal dele. Porque, ó, 5 i ao quadrado é 5 vezes menos 1, que vai dar menos 5. É regra, tá? Toda vez que vier um número multiplicando i ao quadrado, você inverte o sinal dele. Por exemplo, menos 3 i ao quadrado. Aí você já coloca aqui, ó, mais 3. Porque, ó, menos 3 vezes menos 1 faz o jogo de sinais. Menos com menos fica mais. Na multiplicação, o menos com menos fica mais, tá? Menos com menos fica mais. E na divisão também. Agora, na soma, continua o menos. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. Tá aí? Essa dica é pra você. Agora, voltando pra cá. Aí a gente tá menos 6 vezes menos 1. Aí eu já posso colocar aqui mais 6. Agora é só realizar as operações aqui. 3 oitavos mais 3i menos 6i dividido por 4. Isso aqui nada mais é do que a forma... Na verdade é o contrário, né? Esse aqui é a forma simplificada desse. Ou seja, esse daqui do lado direito pode ser descrito da mesma forma que esse aqui. E eu vou provar para você. Ó, isso aqui é um exemplo, tá? Eu vou considerar aqui o i como se fosse 1. Pronto. 3 vezes 1 dividido por 2. 3 dividido por 2 a gente sabe que é 1. É 1 meio. 6 vezes 1 dividido por 4. 6 dividido por 4 também é 1 meio. Ou seja, então, esse valor aqui é igual a esse valor aqui. Então, se esse aqui é igual a esse, então a gente já pode cortar os dois, porque eles são de sinais diferentes. Mais 3i dividido por 2, menos 3i dividido por 2. Então, a gente já elimina eles dois. Aí só sobra só o 3 oitavos mais 6. Aí aqui a gente vai fazer aquele MMC, né? Aqui embaixo do 6 tem 1 que não tá à mostra. O MMC de 8 em 1 é 8. 8 dividido por 8. 1 vezes 3, 3. 8 dividido por 1, 8. Vezes 6, 48. 48 mais 3, 51 oitavos é a nossa resposta. Foi bem rojão isso daqui, porque envolvia fração, mas se vier a fração já sabe como é que resolve. Agora só vai sobrar duas operações, que é a divisão e as potências. A divisão, a gente precisa saber a ideia de conjugado. O que é o conjugado? Conjugado nada mais é do que a nossa formulazinha que a gente decorou, que é o ZA mais BI, sendo que ao invés de ter esse mais aqui do meio, você vai tirar e vai colocar um menos. É só isso, o conjugado. E ele é representado pela letra Z com um tracinho em cima. Aí como é que a gente faz a divisão? Para saber a divisão precisa saber o conjugado, mas o conjugado não é muito difícil, é só inverter o sinal do meio da fórmula geral. Aí como é que é a nossa divisão? Eu estou considerando aqui o Z como um conjunto e o W como se fosse outro conjunto, mas como eu disse, pode vir conjuntos tipo Z1, Z2 e Z3 numerados, mesmo conjunto, sendo que com número diferente.
Então, como é que é dada a divisão? O conjunto 1, que aqui eu coloquei como se fosse o Z, dividido pelo conjunto 2. Ok. Sendo que você vai multiplicar pelo conjugado do conjunto de baixo dividido por ele próprio, porque um número dividido por ele próprio é 1. A gente está levando em conta isso, né? Porque, ó, a divisão entre eles dois vai dar 1, correto? Sendo que se a gente for deixar 1, aí vai ter a parte imaginária embaixo, que não pode ficar. Por isso que a gente colocou esse 1 aqui de uma forma que tirasse a parte imaginária, que no caso é o conjugado do conjunto de baixo. Não é o conjunto de cima, tá? É o multiplica pela divisão dos conjugados do conjunto de baixo. Vamos ver aqui no exemplo. Calcule 4 menos 10i dividido por menos 2i. Vamos lá. 4 menos 10i dividido por menos 2i. Multiplica pelo conjugado do de baixo. O conjugado. Lembra da fórmula A mais BI. O conjugado é A menos BI. A gente aqui não tem a parte real, então já corto o A. Então, se a gente sabe que a gente precisa do conjugado, se esse aqui tá nessa forma, então o nosso conjugado vai ser o contrário. Se aqui tá menos, o conjugado é mais. Então, fica mais 2i. Não precisa colocar esse mais aqui, eu só coloquei só para dar uma diferenciada. Dividido por 2i. Apaga aqui. Agora é só realizar a multiplicação, né? Vamos lá. 4, ó, 2i vezes 4 fica 8i. 8i. 2i menos, vezes menos 10i. Menos 20i ao quadrado. Ó, sempre levando em consideração que o i ao quadrado vale menos 1. Eu até deixei grifado. Menos 2i vezes 2i. A gente vai colocar menos 4i ao quadrado. Também levando em consideração que o i ao quadrado vale menos 1. Sempre, tá? Sempre que tiver i ao quadrado, você vai substituir por menos 1. E eu dei aquele macete para você, né? Ó, 8 repete. 8i, né? Menos, sendo que não vai ficar menos, aquele macete que eu dei toda vez que tiver multiplicação por i ao quadrado, inverte o sinal do número que está multiplicando i ao quadrado. Então vai ficar 8i mais 20 de cima, e o de baixo, que é mais menos 4i ao quadrado, inverte o sinal, mais, não precisa desse mais, tá? Dividido por 4. Essa vai ser a nossa resposta. 8i mais 20 dividido por 4.